quarta-feira, dia de receber o professor Ricardo Martins aqui com a gente, para a gente falar sobre saúde. O nosso tema hoje é diabetes. Você pode participar mandando sua pergunta. É o nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo Martins de volta depois de um tempo se recuperando, né, professor? Conta pra gente. Foi um problema de garganta? Eu tive uma laringite. Olha uma só. laringite. Tive uma infecção, né, de garganta e gerou uma laringite. Porque tem aquela faringite, que é uma parte mais superior da garganta, e eu tive a laringite. Acabou pegando as cordas vocais. Olha. Eu fiquei 15 dias. Antibióticos e depois corticoide. Mas eu tive uma receitinha da vovó. Caseira. Sempre funciona. Que é o óleo da semente do sucupira. Olha só. E esse óleo eu tomei durante 2 dias, uma ingestão de manhã, tarde e noite. E aí houve realmente uma remissão da questão da voz. Olha. Porque eu estava sem a infecção já, sem Mas o processo inflamatório, mas a voz não voltava. Eu tinha feito já gargarejo com casca da romã, muitos chás de gengibre, tudo isso a vovó já falando para fazer. Mas aí esse óleo, né, da semente, né, do sucupira. E foi interessantíssimo. 2 dias eu já tinha controlado isso. Olha só. Mas aí também, né, tomando cuidado com a hidratação, tomando cuidado, porque o tempo seco acabou dando uma espécie de continuidade na agressão da laringite. Todo mundo está sentindo esse tempo seco, Não, né, eu já professor? passei essa receitinha para pelo menos 2 professores da casa, porque também estão afetando e a gente usa muito a voz. Verdade. Então nessa hora você tem algumas, né, dicasinhas aí que tem ajudado bastante, mas tomar água é fundamental. Importantíssimo. Muito bom ter o professor de volta aqui com a gente. que Estávamos agradeço. com saudades. E hoje, como a gente disse, o nosso tema é diabetes. Dá tempo de você participar, mandar sua mensagem, né, Isso Meg? mesmo, Sua participe pergunta. com a gente. O WhatsApp, adicione aí, caso você ainda não tenha adicionado, é o 98806-0913. Ou deixe a sua pergunta na nossa live no Facebook. Vamos começar então, professor, explicando pra gente o que é essa tal de diabetes tão temida, professor. E ela tem que ser temida mesmo. Você sabe que nós, nos últimos 10 anos, nós aumentamos mais de 60% do número de diabéticos no Brasil. Nossa, não sabia, professor. Isso tem a ver com a questão da obesidade, com a questão do sobrepeso e da grande característica de sedentarismo que o povo brasileiro acaba tendo como característica base, né? Mas nós temos então uma doença que ela não é uma doença em si, ela já é um fator de risco. Por exemplo, ela é um fator de risco para o infarto. A diabetes? Ela é um fator de risco para o derrame cerebral. Ela é um fator de risco para a insuficiência renal. Aquelas pessoas que acabam tendo que ir para aquelas máquinas de hemodiálise, o diabetes é um fator de risco. Então, assim, mas ao longo do tempo, ela acabou se tornando uma doença propriamente dita. Por quê? Porque nós temos um hormônio chamado insulina. O hormônio insulina é produzido por um órgão nosso, chamado pâncreas. Essa insulina ajuda o açúcar do sangue a ir para a célula. Porque as nossas células, todas elas, precisam de energia. Que vem do açúcar. E que vem do açúcar, a glicose, né? Porque tudo que a gente se alimenta de forma de carboidrato, ela é digerida para a glicose. Então o pão, o macarrão, né? A batata, a mandioca, qualquer derivado desses produtos, o açúcar, os doces, acabam se tornando glicose. E é muito interessante porque são usados para energia corporal. Só que algumas pessoas perdem a capacidade de reconhecer essa glicose e do potencial dessa insulina para jogar a glicose dentro da célula. Então a gente fica com muito açúcar no sangue, ou seja, muita glicose no sangue. Quando isso acontece, então é chamado de hiperglicemia, e dependendo da quantidade e da frequência com que nós temos essa hiperglicemia, aí então já é caracterizado o diabetes. Professor, então já aproveitando o gancho, fala pra gente, né, quando o nível de açúcar no sangue, então, é perigoso. Perfeito. Nós temos um número-chave, 200
miligramas por decilitro de sangue, 200, tá certo? Ou seja, se eu verificar a minha glicemia durante o dia, aleatoriamente, se tiver acima de 200, eu já estou com um sinal de alerta. Agora, se eu estou de jejum, aí é aquele exame que a gente faz, né? Cedinho, da glicemia de jejum, até 99 miligramas por decilitro, normal. Agora, entre 100 e 125, a gente chama que é pré-diabetes. Entre 100 e 125. Agora, 126 para lá, aí nós já consideramos diabetes. Principalmente quando eu tenho já recorrência. Às vezes eu faço exames anuais e eu estou naquela fase do pré-diabetes. Bate na trave, né? 105, 110, 115, mas isso ao longo do tempo vai aumentando. E quando eu atinjo acima de 126, isso já é considerado como diabetes. Agora, naturalmente que eu posso ter altos e baixos em função de uma característica, né? Naquele dia, naquela semana, eu tive 2, 3 festas, eu acabei comendo mais. É natural que eu tenha uma glicemia aumentada, mas não é essa glicemia aumentada aleatoriamente. É quando eu tenho isso de forma recorrente. Agora, Flávia, interessante uma coisa. Sabia que 50% dos diabéticos não sabem que tem diabetes? Como assim? Porque a diabetes não tem dor, né? A diabetes não sente efetivamente nada nos seus primeiros momentos. A diabetes só vai gerar alguns sintomas mais graves quando eu já estou com ela instalada. Quando já está muito alta e a pessoa sente um mal-estar. Aí começa a ter os mal-estares e todos eles estão relacionados à diabetes já avançada. Então eu não tenho dor, eu não tenho nenhuma coisa que me caracterize a diabetes. Aí eu acho que eu não tenho, né? Mas na verdade já há alguns sinais e sintomas que vão acontecer, que aí nosso ouvinte, telespectador já vai ficar de olho, porque pode ser importante. Algumas dicas assim sutis, mas que tem alguma importância no dia a dia. Explica pra gente então quais são essas dicas. Olha, vamos entender assim, as pessoas às vezes fazem xixi e elas espumam muito o xixi. E é muito comum você observar já, né, que durante o xixi forma aquelas espumas. Isso significa que eu posso estar gerando uma diurese ou um xixi com muita proteína. Proteína é uma espécie de albumina. Por exemplo, quando a gente bate claras em neve... Ela vai ficando espumada. Vai ficando? Porque a gente está batendo a clara, que é propriamente proteína. E ela fica com aquela característica mais espumosa, né? Se eu começar a ter isso no xixi, eu tenho que já fazer uma avaliação médica, porque isso pode ser um sinal. E as pessoas não observam isso. Agora, elas, por exemplo, quando eu tenho muita sede constante, tá certo? Fome em excesso constante. Sabe aquela perda de peso que a pessoa tem rapidamente? Você fala, nossa, mas você perdeu muito peso rápido. Conta pra mim que dieta que é. Fala, não estou fazendo dieta. Opa, sinal de alerta. Pode ser, por quê? Lembra, a glicose fica no sangue, ela não entra na célula. A minha célula fala, eu quero comida. Por isso que dá aquela fome, né? Eu quero comida, só que você não está percebendo isso. Aí ele começa a tirar da gordura essa fonte de energia. Aí nós começamos a perder peso. Se perdemos 10 a 15% do peso corporal em menos de um mês, nós temos que correr. Porque nós estamos, na verdade, perdendo a capacidade de acumular energia, porque a gordurinha é para isso. Às vezes perdemos massa muscular, porque perdemos também pela proteína, né? O organismo quer energia, ele vai tentar tirar de alguma forma. E aí o indivíduo começa a perceber que ele está emagrecendo muito rápido, e aí pode ser já um sinal claro da diabetes, né? Agora, dor de cabeça, mal-estar geral, visão começa a ficar turva. E isso também sinais já da diabetes, só que instalada. Então a gente sabe que complicaçõezinhas a mais, né? Por exemplo, formigamento nos pés, pés dormentes. Às vezes eu faço um machucadinho no pé e nem percebi que fiz. Ou seja, eu já estou com a diabetes bem acentuada e os nervos já começam a ficar com perda de sensibilidade, porque o excesso de açúcar faz isso. Tem gente que fala que tem diabetes e demora para cicatrizar um machucado. Pronto, é outro sinal que tem que ser observado. Poxa, aquele machucadinho não está cicatrizando, o que está acontecendo? Né? Nossa, antes cicatrizava rápido, agora não está?
observa, porque pode ser a glicemia aumentada e ela dificulta a cicatrização. Então são esses sinais e sintomas que precisam ser mais observados, porque no dia a dia, às vezes a gente passa batido, mas isso já pode ser um sinal claro que eu estou tendo hiperglicemia, e a hiperglicemia ao longo do tempo pode gerar complicações. Sabe as complicações mais perigosas? Renais. Afetar o rim. Afeta o rim. Então aí é necessário fazer exames mais específicos. Mas os exames mais básicos, o que é? A glicemia, ou seja, tirar o sanguinho e ver em jejum o nível da glicemia. Até 99, ok. Entre 100 e 125, pré-diabetes. Acima de 125 já é o sinal de alerta que pode já ser a diabetes instalada. Aí o médico vai pedir outros exames que são um pouquinho mais minuciosos para confirmação. Mas normalmente esse primeiro exame já dá uma ideia muito clara sobre essas questões. Ou eu fico alerta e já começo a fazer um tratamento, né? Ou eu já tenho realmente que entrar com medicações específicas para diabetes. Professor, quais são os tipos, né, de diabetes? São 2 tipos, claros, né? Na verdade são 3, mas os 2 mais comuns é o primeiro, que é o diabetes tipo 1, que infelizmente é um diabetes autoimune. Inclusive é o que mais comum nas crianças, nos adolescentes. Já nasce com a diabetes? Exatamente. Você tem uma atividade autoimune e que vai agredir o pâncreas. No pâncreas nós temos algumas células beta de Langerhans. E essas células, elas começam a ter mortes. Então ela não produz a insulina. E aí esse paciente começa já a tomar insulina desde criança. Às vezes a gente vê criança que na nossa cabeça a gente pensa em diabetes, a gente associa ao sobrepeso. Às vezes a gente vê uma criança que não tem sobrepeso, pequenininha e que já faz o uso de insulina. Então é esse tipo de diabetes. E ela tem que ser observada no sentido da hereditariedade, porque ela pode estar tendo, né, características familiares, e aí a diabetes precisa ser avaliada já desde o início, e aí começa-se todo um tratamento, em grande parte é baseado na regra de alimentação, atividade física, mas tomar insulina também. Agora, tem o diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 1 é dependente da insulina, ou é insulino dependente. Agora, o 2 não. O 2 é que a gente vai adquirindo ao longo dos anos por maus hábitos relacionados à obesidade, ingesta exagerada de açúcar, exageradamente associado ao sedentarismo, hábitos de vida ruins, que geram uma pior qualidade de vida. Ao longo do tempo eu vou começando a ter uma dificuldade de reconhecer a insulina. Não é que eu não produzo a insulina. O diabetes tipo 2, eu produzo a insulina, mas o meu corpo não reconhece mais. Tem uma resistência à insulina. E aí então eu começo a ter dificuldade nessa absorção do açúcar ou da glicose do sangue. Então isso é o diabetes tipo 2, é hábito de vida que proporcionou aquele diabetes. A gente está conversando ao vivo com o professor Ricardo Martins. Nosso tema hoje é diabetes. Ainda dá tempo de você participar, mandar sua pergunta. Professor, diabetes gestacional, explica pra gente. Ok. Isso. Esse é o terceiro tipo também mais comum da diabetes. Por quê? Durante a gestação a gente produz muito hormônio. A mulher produz vários tipos de hormônios que são relacionados à organização corporal, placentária e mesmo a nutrição que envolve o bebê. E eu posso ter nesse momento uma resistência à insulina. Ou seja, esses hormônios fazem com que eu não consiga reconhecer a insulina. Aumenta a quantidade de glicose no sangue e eu tenho a diabetes gestacional. Agora, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é o seguinte: eu começo a me alimentar muito de carboidrato, porque eu começo a ter necessidade de energia. Eu estou criando um serzinho maravilhoso lá que precisa de alimento, né? E a gente normalmente abusa um pouquinho na gestação, mulheres que aumentam aí de 15, 16, 20 quilos. Pensa que está comendo por 2, leva a sério essa história, E aí né? o que acontece? Começo a ter sobrecarga de peso, sobrecarga de material de glicose na minha corrente sanguínea, eu já tenho essa falta de sensibilidade à insulina, pronto, acabo tendo a diabetes. Então a diabetes está relacionado ou a essas relações hormonais ou
alimentação desregrada e excesso de peso. Agora, quando as três coisas estão juntas, aí muito possibilidade de ter a diabetes gestacional. Agora, existem mulheres que tiveram já história das suas mães, das suas avós, então também tem predisposições genéticas a isso. Então, essa é a terceira forma de diabetes que precisa ser muito bem cuidada, né? Porque, na maioria das vezes, essas mulheres também têm riscos de hipertensão na fase da gestação. Então, aí, as mulheres que estão nessa fase, fiquem sempre alertas, façam as consultas regulares com os seus obstetras, porque é nesse momento que os exames são feitos para fazer a prevençãozinha, né? E o controle, obviamente, alimentar, que é fundamental nessa fase. Professor, falando em alimentação, Meg, deixa eu só aproveitar aqui que a gente tem uma pergunta da Fernandinha Ribeiro. Se pessoa deprimida e abuso de doce tem alguma relação com você poder ter uma diabetes? Por que as pessoas mais deprimidas às vezes descontam na comida, abusam do doce e se isso é um risco para diabetes tipo 2? Infelizmente nós temos uma relação direta, né? Ela inclusive é um fator de risco para você ter a diabetes, mas não porque nós perdemos alguma característica hormonal, não, é porque a depressão vai gerar uma hipoatividade física, eu fico com menor atividade física, eu começo às vezes me alimentar de forma exagerada de alguma coisa que me dá prazer, porque eu não estou naquela fase de depressão, começo a me alimentar de alimentos que me dão prazeres, né? E despertar esses prazeres às vezes com alimentação muito calórica. E aí o açúcar faz parte disso, os refrigerantes fazem parte disso, os doces fazem parte disso. Aí eu começo a fazer aquela sobrecarga de glicemia e aí o meu pâncreasinho que produz a insulina, mas o meu corpo não reconhece essa insulina e aí eu começo a ter o risco do diabetes pela depressão. Então a depressão em si não gera diabetes, mas o que está em torno, o que vem junto com esse processo emocional e acaba realmente gerando esse risco. Professor, e diabetes, tem cura ou só tratamento? Controle. O mais importante, Meg, é a prevenção. Agora, a instalação da diabetes, aí nós vamos ter controle. E os controles são bem hoje, pela modernidade da medicina, da farmacologia, existem medicações que fazem com que haja realmente o controle dessa glicemia. Então são medicações que são tomadas no período do dia, períodos da noite, para que haja esse balanço com relação ao nível de glicemia. Mas a ingesta de alimentos saudáveis é fundamental. Nós temos que entender que eu faço uma ingestão muito alta de açúcar, de carboidratos, eu vou gerar muita glicemia. Então, por mais que eu tome medicações, eu não consigo, às vezes, fazer esse controle, Meg. Então, existe um tripé muito interessante para quem já tem a diabetes instalada. Alimentação saudável, à base de frutas, legumes, verduras, à base de alimentos naturais. A alimentação associada com essas medicações hipoglicemiantes, né? E a atividade física regular. Então eu consigo fazer um controle maravilhoso, porque eu controlo o meu peso corporal, faço com que o meu organismo tenha bastante atividade física e eu consumo aquela glicose que está no sangue. Eu não preciso de energia para fazer atividade física, então eu faço o consumo disso. Então eu entro num controle, Meg. Nós falarmos de cura, para quem tem diabetes é um pouco mais complexo e aí a medicina ela não categoriza que há cura quando há diabetes instalada, mas há prevenção. Isso que a gente precisa bater sempre nessa tecla. Professor, antes da gente falar sobre prevenção, tem pergunta sobre tratamento. O senhor falou aí sobre comportamento, ter exercício físico. Pode chegar, quem já faz o uso de insulina com tratamento, chegar num ponto de não precisar mais da insulina e conseguir controlar sem o medicamento? O diabetes tipo 2, sim. O tipo 1, não.
O tipo 1 a gente tem sempre que lembrar, eu não produzo insulina, né, por causa daquelas reações autoimunes no meu pâncreas. Então eu não produzo e eu vou precisar. É por isso que é chamado de insulino dependente. Vai ser para sempre. Agora o tipo 2, sim. O tipo 2 é possível fazer um controle importante e não ter necessidade de fazer o uso da insulina. Inclusive, vamos colocar que 90% dos diabéticos tipo 2 não usam insulina no seu tratamento. É medicações de controle da glicemia, alimentação saudável e atividade física. É como se fosse regra de fé no controle. Agora, o tipo 1, infelizmente, não. Agora, o gestacional também não precisa de insulina. É alimentação e controle, né, da ingesta alimentar, do controle calórico. E aí a mãe, né, essa gestante, ela é estimulada também a fazer atividade física. Porque a gente precisa, inclusive, incentivar que as mulheres, após o 3º mês de gestação, estimule-se a atividade física. Porque isso realmente controla não só a questão da glicemia, mas o peso, também deixa a mulher muito mais bonita, muito mais elegante, né? E protege com relação à sobrecarga, porque o bebê acaba gerando sobrecargas, não é verdade? Então, uma boa atividade física organizada, você também tem melhoras posturais, ou seja, atividade física é bom para tudo. Professor, mais uma pergunta aqui. A diabetes gestacional pode ocasionar uma criança diabética? A que nasce já diabética? Ela não nasce diabética, mas ela pode nascer com sobrepeso. Olha, é muito interessante essa pergunta. Quando eu tenho a diabetes gestacional antes desses 3 primeiros meses, eu posso inclusive ter malformação do bebê. Olha só. Porque o bebê está num processo de formação importante. Então, quando eu gero uma superexposição de glicemia para a mãe, o bebê às vezes não tem essa glicemia gerando nele essa melhora das estruturas corporais. Então eu posso ter malformação do bebê. Agora, como a diabetes gestacional é mais comum depois dos 3 meses, aí a mãe, ela não vai gerar nenhum problema de malformação, mas a criança começa a receber muita glicose e ela pode gerar um aumento muito de peso. É muito comum essas super crianças, né? Aqueles super bebezões 4 que nascem quilos, A gente acha bonito, mas pode ter um problema por trás disso. Pode ter. Só que essa criança não necessariamente vai ter diabetes, ok? Só que a mãe corre o risco de se tornar diabética. Mesmo depois da gestação. Mesmo depois de ter finalizado, ela pode gerar essa super resistência à insulina e ela acaba tendo que fazer um tratamento porque ela se tornou diabética em função da diabetes gestacional. Não é uma coisa diretamente relacionada, mas algumas mães acabam tendo, e aí é um fator inclusive de risco de predisponência à diabetes, é o diabetes gestacional. E aí é necessário fazer todo o acompanhamento médico depois, né? Professor, então reforça, né, aquelas dicas importantes aí relacionadas à prevenção, como prevenir diabetes. Primeira coisa, tem que colocar na cabeça atividade física regular e principalmente ganho de massa muscular. Certo. Quanto mais massa muscular eu tenho, menor o risco da diabetes, porque a massa muscular usa muita energia. Sim. Então, por isso, por exemplo, que as academias estão aumentando muito, né, a procura, porque massa muscular é saúde. Então, a musculação e exercícios que promovam melhora da atividade física muscular é um elemento preventivo importante. Outra coisa é a alimentação saudável. Isso é regra para toda a vida, né? E fazer, Meg, a eliminação de alguns fatores de risco também, por exemplo, como o cigarro. Temos que eliminar isso do nosso dia a dia. Infelizmente, ainda 12% da população brasileira ainda fuma. Mas nós temos que ter esse controle cada vez maior, porque o tabagismo é um fator de risco, né? E as exposições ao estresse. Se eu consigo evitar as exposições ao estresse, é um desafio. Porque o estresse ele gera realmente essa sobrecarga, né? Vamos dizer assim, de hormônios que podem ser hiperglicemiantes. Então, a gente tendo o controle do estresse, a gente tem realmente um controle desses riscos aí, não é? Agora, você sabe que uma coisa muito boa para a diabetes, a prevenção, é bons relacionamentos. Esse é bom, isso é uma dica interessante, que foi feita uma pesquisa em Harvard. Que chique. Porque o mundo inteiro tem diabetes, né? O mundo inteiro.
Olha, o brasileiro é interessante, né? Ele tem ótimos relacionamentos, então os nossos níveis de diabetes até são menores que, por exemplo, os europeus e americanos. Americanos, infelizmente, eles são obesos. Tem uma epidemia também, de obesidade, eles são mais fechados e eles acabam tendo baixo tipo de relacionamento. Por isso que em Harvard, que está lá nos Estados Unidos, fez esse tipo de estímulo, né? E nós temos uma terapia muito interessante, vou passar para o nosso público. É simples. Sabe o que é? A terapia do abraço. Ajuda para diabetes? Aí sim. Porque nós trocamos energia, nós abaixamos os hormônios de estresse pelo abraço. Olha só. Terapia do abraço. O brasileiro é assim, né? Por isso que nós sofremos tanto na pandemia. Verdade, sentimos falta. Agora não, a gente está livre, então a gente tem que continuar abraçando. Gostei, Isso professor. É fundamental. Gostei. Olha, para finalizar, eu queria dar um abraço importante na turma do Uniate. Sabe o que é essa turma? Adoro, da terceira idade aqui da Unicef. Exatamente, a Universidade Aberta da Terceira Idade, eu estive lá dando uma palestra para eles, vou voltar amanhã para falar de atividade física na terceira idade. Eu queria dar um abraço porque eles são nossos ouvintes, telespectadores assíduos, né? Então, queridos, um grande abraço, o professor Ricardo volta amanhã para conversar com vocês e um abraço também para a professora Zeitune, né? Vanessa, que a Vanessa está diretamente ligada. Então, Vanessa, um grande abraço. Amanhã estaremos juntos lá. Um abraço especial, porque aquela turminha tem muito que ensinar. Muito. São jovens idosos com espírito maravilhoso. Já tive o prazer de ir lá conhecer. Fui lá para fazer uma palestra de 1 hora, ficamos 2 horas. Ô, delícia! De tantas perguntas, de tanto entusiasmo. É uma turma muito entusiasmada pela vida. Isso nos dá tanta alegria, né? É verdade. Então, vamos estar junto com eles agora. Combinado. Professor, obrigada mais uma vez pela participação. Sempre uma aula. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E agora que está recuperado, a gente te espera na semana que vem. E vamos falar sobre saúde do coração. Já antecipo aqui, porque nós temos que entender esse órgão tão importante. É tão difícil entender o coração, professor. E nós vamos falar da saúde física do coração, mas da saúde emocional dele. Só. Porque o coração realmente é o nosso órgão do sentimento, né? E a gente sofre muito como país sul-americano, né? Precisa cuidar. Na verdade, tem que cuidar do coração. Tem que cuidar. Obrigada, professor. Até semana que vem. Jornal da Manhã, Unifev.